Então, abra sua Bíblia aí em João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós estamos encerrando o nosso estudo, que estamos ministrando já há bom tempo. Hoje é a mensagem, se eu não me engano, de número 73. Nós começamos lá no capítulo 1 de João e estamos agora encerrando. Estamos no último capítulo 21, a partir do versículo 15, eu quero ler com você. Capítulo 21, versículo 15. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, repita comigo, verso 17. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Repita: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Amém? Somente até aí. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a graça de entendermos a tua vontade. Abre os nossos olhos, abre a nossa visão para vermos, Senhor, e que nessa noite, Senhor, absolutamente não fique um só aqui sem ser abençoado, sem ser ministrado por Ti, meu Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, quem aí vai haver alguém que vai abençoar? Muito bem. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica, talvez uma das passagens mais extraordinárias para falar sobre que tipo de postura nós temos que ter para então sermos bem-sucedidos na realização da obra. A obra aqui que eu estou falando é aquilo que Jesus propôs para Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Nós estamos diante de uma palavra de Jesus que é dita para Pedro 3 vezes, e isso não foi à toa, foram 3 vezes que Jesus proferiu, e certamente na frente dos outros discípulos. Eles estavam comendo com Jesus os peixes assados, havia um pão e um peixe que Jesus já tinha no braseiro, e agora Jesus diz para eles, versículos anteriores nos trazem, que ele diz para trazer um pouco dos peixes que eles tinham pego. Anteriormente, Jesus havia dito a eles, e havia perguntado se eles tinham que comer, eles disseram que não tinham nada, tinham pescado a noite toda, e não tinham nada pela manhã. E então Jesus disse: olha, lançai a rede à direita. E então eles lançaram a rede e pegaram 153 grandes peixes, de forma que aqui aconteceu um milagre extraordinário, como nós já ministramos. Pedro, naquele momento, ele ouve do evangelista João, do apóstolo João, ele ouve João dizer
é o Senhor. E então ele veste a vestimenta de cima, que pois havia tirado para o trabalho da pesca, e então ele cai na água para ir ao encontro de Jesus. Ele nada até lá, chegando lá, a Bíblia diz que estava Jesus com um braseiro, com um peixe e um pão. O texto, a tradução mais adequada é onde há um destaque, um peixe e um pão. E nesse momento, Jesus diz a ele: trazei alguns dos peixes para que o comamos. E então Pedro volta novamente para o barco, auxilia para que esses peixes sejam agora retirados, e então a obediência ao que Jesus havia orientado. Então aí no versículo 6 em diante, esta passagem, versículo 4 em diante mais precisamente. E então eles se assentam para comer. O verso 14 diz que é a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E aí o verso 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Veja que o texto dá destaque, que dá a entender, aliás, como que diante dos discípulos, você vai encontrar pregadores dizendo que Jesus chama Pedro à parte. Eu particularmente não consigo ver isso. Eu não consigo ver Jesus chamando Pedro à parte, até porque Pedro havia negado Jesus, isso tinha sido publicamente, ainda que não diante dos discípulos, apenas diante do evangelista João, pois ele estava também ali próximo, ele conhecia, aliás, o sumo sacerdote. E o texto vai dizer que ele, depois de comer com eles, ele então ele se dirige a Pedro. E ele pergunta a Simão Pedro, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E aqui, irmãos, no português nós não temos a definição, mas somente no texto original há uma clareza para entendermos esse diálogo. Primeira observação que eu preciso fazer é que Jesus pergunta 3 vezes: amas-me? Você tem amor por mim 3 vezes? E é a mesma quantidade de vezes que Pedro negou. Pedro negou Jesus, o próprio Jesus havia dito a ele que ele faria isso. Ele ouve essa palavra em meio a uma afirmação de que ele morreria por Jesus. E Jesus destaca: olha, você não vai fazer nada disso, você vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo cante. E exatamente do jeito que Jesus disse, aconteceu. E aqui, meus irmãos, Pedro estava declaradamente afastado. Inclusive, há um destaque aqui interessante no próprio texto de João. Você vai encontrar aí no texto de João, volte um capítulo. O texto no verso 17, quando Jesus aparece às mulheres. Veja o que Jesus diz. Jesus já ressuscitou e ele fala assim: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus manda uma mensagem aos discípulos. E nessa passagem, só que em outra narrativa, você vai encontrar o Senhor declarando assim: vá e diga a Pedro e aos discípulos. Jesus faz uma separação de Pedro, chamando Pedro pelo nome, e os discípulos, é claro, chama pelo nome que é, discípulos. O único que negou Jesus foi Pedro. Judas havia se matado depois de ter traído. E há uma reconciliação acontecendo aqui. Uma reconciliação que dizia respeito à declaração de Pedro. Pedro precisava ser reconciliado, pois ele havia negado 3 vezes. Nós não vamos ter tempo de listar aqui os detalhes da negação, até porque você já sabe, acredito. Mas
você vai encontrar um dos evangelhos dizendo que na terceira vez ele pragueja de Jesus. Era uma forma de dizer: não sou discípulo dele, não tenho contato com ele, não tenho ligação com ele, tanto é que eu quero mais que... Aí praguejou. E era uma forma de declarar completa negação daquela afirmação. Você também é um deles. O texto da palavra destaca aqui então que Jesus repete 3 vezes, como que dizendo: o número de vezes que você me negou será o número de vezes que eu vou te chamar para fazer a minha obra. Esse texto, irmãos, ele expressa bem o que o evangelista João começou dizendo no capítulo 1, versículo 14. Você lembra do que está escrito? Nós repetimos aí quase todas as pregações. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que João estava dizendo? O Verbo se fez carne. O que era o Verbo? No princípio era o Verbo, está lá nos primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido. Tudo que foi realizado foi feito por meio dele. Nós já explicamos o que significa por meio dele. A voz que ecoou na criação, dizendo: haja luz, era a voz do Filho. Deus como que sentado no trono, contemplando o que estava sendo feito, pois o projeto parte do Pai. A voz que declarou o projeto era do Filho, e quem executou a criação foi o Espírito Santo. Por isso que o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Outro dia me perguntaram: pastor, mas por que sobre a face das águas? Aí eu só leio o restante do texto, né? A terra estava envolta por água, havia um grande mar de ponta a ponta. E quando Deus faz com que a terra apareça, ele levanta os montes, ele levanta e constrói os continentes e faz separação das águas e as águas. E tudo isso foi constituído pelo Espírito Santo. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele. Do Pai partiu, mas a voz que ecoou foi a voz do Filho. Esse princípio, irmãos, é fortíssimo, ele está até hoje. Quando Jesus estava pregando a palavra, é mais uma vez essa manifestação. O plano é o plano de Deus que fez com que Jesus viesse. A voz que estava ecoando era a voz do Filho, era o Verbo que se fez carne. E quando o Filho ordenava alguma coisa, o Espírito de Deus que estava sobre ele realizava tudo que ele mandava. Quando ele dizia: seja então curado, quem executava a cura? O Espírito Santo. Pastor, não creio, Jesus é Deus, ele não precisa desse formato. Entenda, Jesus quando veio, ele veio para executar uma caminhada que mais tarde seria a minha e a sua. Ele nasceu do Espírito Santo, nós nasceríamos do Espírito também. Ele tinha o Espírito Santo agindo conforme ele se movia. Nós também teríamos o Espírito Santo agindo conforme obedecemos. E esses mesmos princípios que Jesus viveu, executou, teve manifesto na sua vida, estaria manifesto no plano da salvação na vida de cada um de nós, e desfrutamos disso nós até hoje. O Espírito do Senhor, agora, a única diferença é que ele não está sobre, e estar sobre era uma linguagem de Antigo Testamento que Jesus estava usando. Você sabe que na época que Jesus estava ali pregando, o entendimento era de Antigo Testamento para os ouvintes. Portanto, por isso, né, falando sobre dízimo, né,
Pastor, por que Jesus não ensinou nos evangelhos sobre dízimo? Por que ele não colocou lá a doutrina sobre dízimo? Qual era a plateia de Jesus, irmãos? Os judeus. O que é que eles precisavam saber sobre o dízimo? Nada, nada. Aliás, quando Jesus fala sobre dízimo, ele vai falar corrigindo. Vocês que dão o dízimo de tudo, falando para os religiosos. E ele fala o que eles não faziam, porque o dízimo eles davam. Aquilo que precisava falar, Jesus falou. Eles cumpriam bem a lei, naquilo que eles entendiam que era. E a coisa mais fácil que tem, irmão, é dar dízimo e oferta. Mas a coisa difícil é cumprir o restante. Isso é que é difícil. O que é para cumprir o restante? Seguir a justiça, a fé, a obediência em todas as outras áreas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu falo assim, é fácil dar o dízimo. Meu irmão, você pega o punhado do dinheiro, você separa. Eu estou falando aí de um coração vazio. Um coração desobediente. É desobediente, mas sabe contar. E junta o dinheiro e dá o dízimo. Mas isso não quer dizer que não precisa ser corrigido. E esse era o caso dos fariseus, os líderes religiosos da época. Está lá escrito, você vai encontrar, Jesus censura os religiosos, os fariseus em especial. E eu estou observando isso com você só para dar uma pincelada no propósito da série que nós estamos ministrando. Nós vimos a sua glória. João relata esse episódio. E ele está relatando o que ele viu. O que ele viu foi poderoso. Ele viu que Jesus foi negado por Pedro. Ele foi repudiado por Pedro 3 vezes. Jesus ouviu todas elas. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro na 3ª vez e o galo canta. E o olhar de Jesus não era de raiva, ódio, reprovação, mas era de confirmação do cumprimento de suas palavras. E então, Jesus agora se reúne com este Pedro e ele destaca por 3 vezes uma palavra: amas-me, então apacenta as minhas ovelhas. Ele destaca um chamado, uma afirmação, uma declaração, uma pergunta, mas que carrega uma afirmação sobre o propósito: amar ao Senhor e amar profundamente, o amor completamente voltado para Deus. E então, que é o amor ágape. Meus irmãos, como eu estava dizendo, no texto português, nós temos uma dificuldade aqui, porque a palavra amor está em todas as falas aqui, tanto na fala de Jesus como na fala de Pedro. Mas no texto grego original, quando Jesus cita aí no versículo 15, Simão, filho de João, amas-me, esse amor aqui que ele cita é o amor ágape, o amor profundo, o amor de total entrega, o amor que rompe consigo mesmo, o amor que se espera de um servo de Deus. Mas quando Pedro responde, ele responde o amor filéu, o amor de amigo, o amor de alguém que caminha junto, gosta até, mas que não é o amor que faz romper todas as coisas. Por isso que o texto destaca, entenda, vamos reler aí. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja bem, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo como uma amizade. Tu sabes. Veja, as palavras de Pedro é dizendo assim: o Senhor sabe a realidade da minha vida. O Senhor sabe. Tu sabes que eu não te amo de forma profunda. Eu te amo o amor de amigo, um amor de proximidade, de conhecimento, mas que não é capaz de uma entrega total. E aí Jesus
Ouvindo isso, ele declara: apacenta os meus cordeiros. E isso segue nos 3 episódios. Segundo episódio, entenda aí, calma, fique calmo, que daqui a pouco vai desenrolar bem. Tornou a perguntar-lhe, verso 16: Simão, filho de João, amas-me? Pedro já tinha respondido. E ele pergunta de novo. Ele pergunta com a mesma fala: você me ama profundamente, com total entrega? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes, entenda, tu sabes que te amo. E aí no texto grego, quando ele responde amo, ele ama como um amigo ama outra pessoa. Mas não está aliançado, não está no mesmo nível. E aqui vem pela terceira vez, 17, verso 17, perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E veja que aqui o amas-me está repetindo as palavras de Jesus. Aí nós entendemos por que Pedro, então, ele se entristece. Ele repete o ama que Jesus está utilizando. Ele se entristece porque esse não era o amor dele. E então ele respondeu, versículo 17, parte B, parte final: Senhor, tu sabes tudo. Acompanha aí. Tu sabes tudo. Ou seja, o Senhor sabe a realidade. Nada pode ficar oculto do conhecimento do Senhor. Entenda, porque isso é muito poderoso, essa compreensão, para entendermos algumas outras passagens que nós vamos ver agora. E ele então: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Veja bem, como que pode Jesus ter declarado para Pedro, para ele apacentar as ovelhas, se Pedro declara que ele não ama profundamente? Ele não ama da forma que Jesus estava perguntando. Primeiro eu preciso caminhar com você para entender por que Pedro responde dessa forma. Veja bem, meus irmãos, esse Pedro aqui já não é mais aquele Pedro cheio de si. Já não é mais aquele Pedro que corria para falar em nome do grupo. É um Pedro que já está quebrado, já está fora da visão humana, fora do êxtase humano, do ego humano. E aí eu quero ler com você algumas passagens, nós vamos voltar para ver esse Pedro diante da ressurreição, diante da negação das 3 vezes que ele negou. E eu quero ler com você o texto que está em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, o versículo 31, aliás. Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galileia. Se cumpriu isso aqui, né? No texto que nós lemos, Jesus estava na Galileia. Pedro lhe disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Então esse era o Pedro. Ainda que todos quem, irmãos? Os outros discípulos. Em outras palavras, ele chegou assim e disse: eu amo mais a Deus do que todo mundo aqui nessa igreja. É bem forte isso, né? Mas é uma forma de fazer você visualizar. É como se Pedro estivesse aqui agora e dissesse: eu amo mais Jesus do que todo mundo aqui.
porque ele fez isso diante dos apóstolos. Eu amo mais do que a esses. Esses aqui, eles vão ficar tudo com medo, mas eu vou adiante. Continuando. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Vamos retornar rapidamente. Aliás, verso 35, só para terminar a leitura aqui, irmãos, estou tentando correr por causa do tempo. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. Ainda que o texto diz, e todos os discípulos disseram o mesmo. Mas quem foi que puxou o carrinho aí? Ainda que seja para morrer, mas eu nunca te negarei. Veja bem, meu irmão, olha o que tem aqui nesse texto. Tem um homem falando, e os discípulos, homens, pecadores, pessoas de estrutura caída, e nós temos o verbo vivo falando. Quem é que tem razão? Quem é que sabe o que diz? Quem é que tem convicção do que vai acontecer? Quem é que tem todo o poder? Quem é que controla? Quem é que governa? Irmãos, nós lemos esse texto e nos admiramos. Como é que Pedro fala um negócio desse? Meu irmão, preste bem atenção, porque quantas vezes você ficou batendo boca com Deus? Não, isso aqui não. Claro que eu não vou ser assim. Claro que eu não vou fazer dessa forma. Você olhou alguém que fraquejou na fé e disse, rapaz, mas como é que pode? Fulano fraquejou. Passou alguns meses, você estava do mesmo jeito ou pior. Mas ninguém lembra disso. Porque, meus irmãos, uma das maiores provas que a Bíblia foi escrita por Deus é que ela contém os defeitos do ser humano. Porque se fosse escrita por homens, eles estariam muito bem escondidos ou melhorados. Davi nunca teria permitido colocar o que aconteceu com ele. E aqui no texto nós vemos um Pedro que ele corre para declarar, mesmo que Jesus diga o que vai acontecer, ele corre para contestar o que Jesus falou. Então, pastor, mas isso aí não tem nada a ver com a gente, tem não, meu irmão? Quantas vezes talvez você olhou para aquela pessoa que fez algo errado e você não compreendeu que está sujeito à mesma coisa. E aí na hora você até fez e aconteceu, até falou, mas como é que pode? Aí passou o tempo, você estava do mesmo jeito ou pior. Então essa é a estrutura do ser humano, irmãos. Está aqui representada aqui na conduta dos discípulos. E aí eu quero voltar rapidamente para o texto de João 21. Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez? Vamos entender aí. No texto que nós lemos, em Mateus 26, verso 31 em diante, Pedro diz, Senhor, se todos te deixarem, todavia eu não. Olha a primeira pergunta que Jesus faz em João 21, verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ou seja, o que é que Jesus estava querendo com essa pergunta, irmãos? E aí, Pedro, você continua com aquela visão sobre você? Irmãos, um dos maiores problemas que nós temos na igreja é a forma que cada crente se vê. A forma que você se vê é um problema. Como assim? Eu digo a você, talvez eu esteja enganado porque só vou falar daqueles que eu acompanho, e aí a gente tem uma visão mais macro, no decorrer do tempo, mas eu não me lembro, são poucos, pessoas que entraram pelo gabinete para serem acompanhadas, ajudadas, que não estavam detonadas quanto àquilo que elas acreditavam que elas eram. Em relação do que a Bíblia diz, elas estavam completamente contrárias, avessas, não sabiam nada do que a Escritura diz que elas são.
E eu tenho que crer no que a Bíblia diz. Muitos estavam ainda apegados ao que o pai disse que ele era, ao que a mãe disse que era, influenciados pela paternidade humana e não pela paternidade do céu. Como assim? Você pode ter nascido num lar destruído, você pode ter passado por toda a situação louca que uma família pode passar. Seus pais podem ter sido os piores pais que alguém possa ter tido. Mas a partir do momento que você nasceu de novo, e sua conexão é feita com o Pai, e você recebe o Espírito Santo do Senhor, isso é que é para gerar influência na sua vida, e você precisa agora ser influenciado pelo seu Pai, e é o Pai genuíno, o Pai celeste. Meus irmãos, quando alguém declara assim, Deus é meu Pai, você está dizendo, Ele cuidará de mim, pois Ele é meu Pai. Todo judeu entendia que ser pai significava providenciar um futuro para o filho financeiro, ele deveria ser protegido, isso estava incluso no ser pai. E aí são 4, eu citei 2. Eu quero com isso dizer para você que quando nós proferimos que Deus é nosso Pai, já está no pacote uma infinidade de cuidados do nosso Pai. Portanto, a pessoa se converte, aí você vai conversar com ela, e aí, como é que está? Eu estou sofrendo. Mas por quê? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha filha. E aí cada um fez uma destruição na vida daquela pessoa. E ela só consegue lembrar das desgraças que ainda carrega. E carrega por quê? Porque está ferido, magoado, foi alcançado pelas mazelas e não foi curado disso. Pastor, como é que cura? Libere perdão para todas as pessoas. Como é que se libera perdão? Fácil, irmãos. Olhe para tudo que lhe fizeram e olhe para aquilo que você fez um dia para Deus. Você estava em trevas, cada atitude sua era uma afronta para o Senhor. E Ele olhou para você e deu o filho dele em troca da sua vida. Se você tiver algo mais caro, eu entendo você. Como você não tem, eu digo para você que é fácil perdoar. Só basta olhar para os pecados que cometia, para onde ele nos tirou. Pastor, eu sou de uma linhagem, um berço, não era de ouro não, mas era de prata pura. Não tinha pedras preciosas, mas tinha umas pedras bonitas. Meu irmão, a Bíblia diz que você habitava nas trevas, e as suas obras mais bonitas são consideradas como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, irmãos, eram os panos que a mulher, nos dias de mulher, como diz algumas traduções, na menstruação, no português mais claro, a mulher ficava com aqueles panos, e todos eles, ela ficava 7 dias ali, retirada, né, por causa do sangue. Na lei você tem as orientações para isso, e ela usava panos por causa daquele sangue todo. Você imagina o cheiro daquilo. Os trapos de imundícia eram os panos da mulher menstruada. E Paulo vai dizer que as nossas melhores obras, elas são semelhantes aos trapos de imundícia para Deus. Agora, por quê? Porque você está nas trevas. Nas trevas não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Pastor, mas agora eu estou em Cristo. Meu irmão, preste atenção. Tudo que você faz para Deus é por causa do poder de Deus que está aí, manifesto pelo Espírito Santo de Deus. Você não orou hoje e entendeu a Bíblia por causa que você é inteligentezinho. Porque você tive uma boa escola, pastor. Minha professora me alfabetizou bem. Meu irmão, o mais sábio nesta terra abrirá a Bíblia e não entenderá nada se Deus não iluminar.
Se Deus não iluminar, não saberá nada. Então, tudo é obra de misericórdia, de graça pura. E o Senhor faz a pergunta para Pedro: você continua daquele jeito, Pedro? Vamos repetir aí o versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Qual era a afirmação dele no texto que nós lemos em Mateus 26, 31, irmãos? Ainda que todos esses se dispersem, todavia eu não. Ainda que todos te deixem, eu todavia não. Ou seja, eu amo mais do que todos eles. Irmãos, eu quero aqui abrir um assunto muito importante. Está dentro do assunto, é claro. Esse texto está dizendo, essa passagem está dizendo o seguinte: esse negócio de estar declarando que ama a Deus de uma forma superior a todo mundo, isso é extremamente perigoso. Como assim? As pessoas que são aptas para fazer a obra de Deus são pessoas que reconhecem sua estrutura, são pessoas que reconhecem sua pequenez, e não os que dizem contestando o próprio Deus. Entenda, Jesus estava dizendo para eles que o negócio ia apertar, e Pedro dizia que não, está tudo certo, sabe de nada, meu irmão. Irmãos, até hoje, o Senhor Deus vai chegar para nós e dizer: peça misericórdia, porque a coisa está feia. E você está arriscado. Eu me lembro de situações, irmãos, que não tinha motivo, mas na hora que eu ia orar, eu já contei aqui algumas experiências dessas. Na hora que eu ia orar, eu não conseguia falar nada, só conseguia dizer: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Você imagina aí umas 2 horas falando isso. E aí veio lágrimas, e aí veio choro, e só dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Passou o tempo, eu passei por uma experiência que o Senhor me deu entendimento claro. Imagina aí, uma multidão de obras malignas para derrubar, destruir. E aquela sensação que eu tinha, que eu só tinha que pedir misericórdia, era porque não tinha outra forma. E o Espírito de Deus me levava a orar daquela forma, irmãos. E quantas vezes aconteceu isso? Eu não conseguia orar nitidamente falando sobre nada. Senhor, faz isso. Senhor, realiza aquilo. Senhor, tu sabes, não é, meu Pai? Não conseguia nada disso. Só conseguia dizer: tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu nunca falei isso aqui publicamente, irmãos, mas eu estava aqui completando 1 ano nesta igreja. E eu recebi um abraço esquisito de uma pessoa. Naquela hora, percebi claramente que não era ela que tinha falado, mas era uma voz maligna. A pessoa veio, me abraçou, me parabenizando, e no final disse: não sei até quando. Uma fala como que dizendo: em breve você terá o que pertence a você. Já faz 16 anos e completou 17 que eu estou aqui. Mas eu tenho plena certeza que não foi por causa de algum mérito meu, mas inteiramente por causa da graça e da misericórdia. Quantas vezes, irmãos, as trevas se levantaram. E eu não estou falando de pessoas, viu? Porque há um reino espiritual. E muitas pessoas que se levantam nem têm ideia de que estão sendo usadas. Pastor, como é que a gente faz para estar livre disso? Não tenha mágoa no seu coração. Um dos temperos para você dar lugar para as trevas é a mágoa. Sabe por quê? Estou eu aqui falando de um assunto, ou então você se magoou com alguém que o nome era Renato. Aí você fica sabendo que o pastor da igreja está visitando. Aí o pastor da igreja, o nome dele é Renato. Aí você já fica de banda, porque o magoado carrega aquele o qual o feriu nas costas. Para onde vai, carrega.
E tudo que fizer lembrar aquela dor, fará você se portar com aquela pessoa que não tem nada a ver com o assunto, mas que faz lembrar quem te feriu da mesma forma. Portanto, as trevas utilizam, e aí entendam, é muito importante eu ensinar isso aqui, né? Veja bem, quando você está em Deus, você é chamado a obedecer a palavra, e o Espírito Santo está em você. Se você está fazendo, movido pelo Espírito Santo, firmado no que a Escritura diz, Deus está te usando. Amém, queridos? Então imagine agora uma pessoa que tem raiva de alguém, que tem uma tristeza de alguém. Ela está fora da Escritura, correto? Porque estar dentro da Escritura seria liberar perdão livremente. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Aí tem alguém que fica orando, meu irmão, estou falando, ensinando aqui, se é o seu caso, receba, mas não sei de nada, né? Só um exemplo. Aí a pessoa fica orando, Senhor, eu preciso perdoar, Senhor. Não, irmão. A oração do Pai Nosso, a pessoa se apresenta já tendo perdoado. Pastor, eu pensei que tinha que orar para perdoar. Não, meu irmão, perdão é uma decisão. Então você se feriu, perdoe, decida perdoar. E aí, quando você for orar, você tem como dizer, perdoa a minha dívida, como eu tenho perdoado àqueles que me deviam. Eu já devo ter resolvido. Por isso que muitas pessoas, irmãos, ficam 2, 3 anos para perdoar. Por quê? Porque entende que o perdão vai vir, o Senhor vai fazer você flutuar. Aí é o Senhor dizendo, perdoa meu servo, eu estou confirmando. Está escrito. Não vai perdoar porque é duro de coração, não está indo pela Escritura. A Escritura declara que tem que liberar diante da necessidade. Parábola do credor incompassivo. O credor incompassivo, a parábola diz que ele devia tanto, que o senhor dele diz, olha, seja vendido os filhos, a família, né? Aí ele pede misericórdia e o senhor dele perdoa. Quando ele sai dali, ele encontra com o que devia a ele. O texto vai dizer, irmãos, a quantidade lá, que você vai fazer o cálculo dos denários, dá cerca de 900 quilos de ouro. Uma conta impossível de pagar. E aí a dívida do outro, o conservo dele, alguém abaixo dele em potencial financeiro, essa pessoa devia cerca de 400 gramas de prata. Olha a diferença. 400 gramas e ainda de prata. E ele faz o quê? Paga-me o que deve, paga-me o que deve. O que era para ter feito, irmãos? Ali na rua. Liberado, ó, aquela dívida está liberado. Acabei de ser liberado de 900 quilos de ouro, ora. Eu sou um homem rico. E eu quero agora abençoar você. Não é desse jeito, irmãos, que é para fazer. A nossa conta com Deus era impossível de ser paga. E eu vou usar o perdão como exemplo para me perdoar. O meu perdão, perdão que eu fui receber, que foi liberado sobre a minha vida, é um exemplo do que eu devo fazer. Eu não programei falar de nada disso hoje, irmãos, mas eu estou falando porque eu sei que Deus está requerendo aqui no meu coração que eu devo abordar. E eu quero dizer para você, meu irmão, há muito que ser feito. Pessoas que estão amarradas aí nessa falta de perdão ficam presas à vida espiritual estagnada. E há muito trabalho que fazer, muito trabalho que fazer. Muita gente precisa ser ganha e é ganha por meio da pregação do Evangelho e a pregação do Evangelho através das nossas vidas. Então, Jesus está perguntando a Pedro, você ainda é aquele que diz que ama mais do que os outros? Meus irmãos, eu quero perguntar aqui hoje à noite, você é a mesma pessoa do passado? Você ainda cai nos mesmos pecados do passado? Você ainda vive nos mesmos erros do começo?
O que Jesus está perguntando para Pedro é isso. Pedro, e aí? Repete aí aquela fala. Você ainda é o bonzão. Você ainda é o bonitão. Você é o melhor que tem. O que você vai dizer, Pedro? E aí Pedro responde corretamente. Versículo 15, a parte de Pedro. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Como eu disse no começo, no texto grego, esse amo de Pedro não é o amor ágape. Não. É o amor de amizade, o amor de um relacionamento comum. E ele está dizendo isso com o coração quebrado, pois ele lembrava de que ele negou o Senhor. Meus irmãos, quando Pedro reconhece a sua pequenez, o Senhor diz então para ele: agora sim, Pedro, você está pronto para apacentar o meu rebanho. Enquanto nós formos cheios de nós mesmos, enquanto nós escondermos as nossas falhas, enquanto não reconhecemos os nossos erros, nossos problemas, irmãos. Meu irmão, você tem problema, reconheça-os diante de Deus. Se você tem vacilado, você diga para Deus: Senhor, eu não tenho feito a tua vontade. Eu pensava que eu tinha estrutura, eu não tenho. Você só poderá estar apto para servir a Deus depois disso. Entenda, porque alguns podem compreender e talvez até se fechar para a pregação. O pastor hoje está falando coisa que não existe. Preste atenção, meu irmão. Nós, quando lemos esse texto, nós recebemos um impacto. Pedro agora vai apacentar o rebanho. Que beleza. Mas só foi dito isso porque esse Pedro, ele agora já tinha cansado o suficiente para não ser um ser humano cheio de si. E ele agora está quebrantado, falando a verdade para Jesus. E esses estão aptos. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos arrependemos e reconhecemos a nossa pequenez, aí sim Deus vai aparecer em nós. Aí sim. Por isso que eu quero deixar claro aqui, eu contei uma experiência, nunca contei isso aqui no púlpito. Não me pergunte quem é, a pessoa está até desviada hoje em dia. Não permaneceu. E não foi por causa disso, porque, como eu disse, próprio Pedro estava com Jesus e falou o que não devia. Lembra quando Jesus pergunta para os discípulos: o que dizem que eu sou? Aí eles começam a dizer uma lista que o povo dizia. E aí ele pergunta assim: e vocês, o que dizem a meu respeito? E aí Pedro corre e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Salvador, em outras palavras. Aí Jesus declara: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou. No mesmo episódio, Jesus começa a dizer que é preciso que ele morra, que ele seja entregue na mão dos homens e ele vá para Jerusalém para morrer por todos. E aí o mesmo Pedro, usado por Deus, agora se deixa usar pelas trevas. Como eu disse, quando é que somos usados pelas trevas? Quando nós somos egocêntricos, cheios de nós mesmos e temos perseverança em expor a mentalidade humana. Isso é trevas pura. Satanás pronto. Completo. Que é isso, pastor? Meu irmão, se você está feridinho, olha o capeta aí. Olha o capeta. Porque, irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Esse negócio de crente dodói, não pode falar a verdade que dói. Eu digo a você, se Jesus estivesse hoje pastoreando um rebanho, seria talvez 12 mesmo. Porque não pode, já pensou, Jesus, raça de víboras. Já saía, se levantava e ia embora, me chamou de raça de víbora. Irmãos. Meu Senhor. Como é que devemos ser? Meu irmão, quem foi que me chamou para o reino foi o Senhor, então só Ele pode me desconectar.
Mas hoje em dia, dependendo do que seja dito, já a pessoa já fica. Irmãos, eu estou aqui pregando, tem culto de domingo às vezes, culto de uma forma geral, você não tem ideia do que eu vejo aqui. Dependendo do que eu estou falando, eu já vi o cara assim, ó. Rapaz, eu digo, rapaz, eu estou xingando ele, ó. Estou xingando. Ó. Por quê, irmãos? Isso tinha na época de Jesus, irmãos. Com Jesus. Jesus estava aqui pregando e o pessoal querendo matar. Eu estou no lucro. O caba só está de cara feia. Lá fora não me deu nem uns tapas. Entendeu? Quantos entenderam o que eu estou dizendo aqui? O pastor está sugerindo alguém lhe bater? Não, pai. Estou explicando para você que os profetas apanhavam, eram jogados dentro da cisterna. Teve profeta que foi morto pelo que disse. Está lá o rei, determinado rei de Israel, cheio de pecado, casado com a sacerdotisa de Baal, né? Acabe. E aí chega o profeta lá do Senhor, começa a falar o que vai acontecer. Tu vai morrer hoje, em resumo. Tu vai morrer hoje, ó. Vai para a guerra, tu vai morrer hoje, de hoje tu não passa, em resumo. O que aconteceu com o profeta? Prendei este profeta, e ele só seja solto quando eu voltar. Aí o coitado do profeta ainda profetizou mais ainda. Chega um outro profeta das trevas e dá um tapa nele, e ele diz, olha, hoje mesmo tu correrás e tu morrerás, procurará um lugar seguro, em outras palavras, e tu morrerás ainda hoje. Irmãos, aconteceu direitinho do jeito que o profeta disse. E o profeta ouviu do rei, olha, ele seja preso, só seja solto quando eu voltar. Para pensar o que o profeta ficou pensando. Meu Deus, eu não saio mais da cadeia. Esse homem vai morrer? Isso é um profeta, irmão. Aí hoje em dia o profeta, ele profetiza, vai ganhar dinheiro, tu vai ficar rico. Casamento, vai casar com um homem bonitão, cheio do dinheiro. Aí esse é o profeta de Deus. Aí aparece um dizendo, se tu não se converteu, vai vir um raio na sua cabeça. Aí diz, esse é o profeta de Deus, não, é do diabo. Meu irmão, os profetas falavam a verdade. E todos nós estamos debaixo de uma herança de pecado, não tem nada de bom que se aproveite. O que nós temos de bom foi dado por Deus, o Espírito de Deus. Coisa boa que você está sentindo aí agora, não veio de você, veio do Espírito Santo. Você está com a Bíblia na mão, meu irmão. Foi Deus guardando a palavra dele de geração em geração, para que você tivesse ela. Mas foi eu que comprei. Meu irmão, se o Senhor não tivesse dado graça, você não tinha dinheiro para comprar, você estava entrevado numa cama. Tudo é graça. Graça maravilhosa. Então, o Senhor está perguntando assim, Pedro, você ainda é desses? E ele responde, não, Senhor, tu sabes que eu não te amo dessa forma. Meus irmãos, que o Senhor Deus encha o nosso coração de sua misericórdia. E eu quero continuar com você domingo pela manhã, esse trecho, porque tem muito assunto aqui. Eu quero ler as outras passagens de Pedro, e cada uma delas tem uma definição importante para nós. Em resumo, meu irmão, nós precisamos que Deus se revele a nós, mostrando a nossa estrutura, e que nós falemos diante dele a verdade. Senhor, eu não sou essa pessoa, eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas do começo, eu ainda continuo me portando como se estivesse tudo bem, não está. Eu continuo dizendo que vai dar tudo certo e eu estou todo errado. Não vai dar certo, meu irmão, não vai dar certo. Você está desobedecendo a Deus, você está cometendo pecado, não vai dar certo. Você vai se dar mal. Mas se você se converter, se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor Deus virá com sua graça e sua misericórdia e abençoará a sua vida. Mas Deus não construirá o seu castelo, o castelo dele, em cima de trapos de imundícia. Não. Então, essa pergunta que ele faz para Pedro,
Você me ama mais do que a estes? Você ainda continua ainda daquele jeito, Pedro? Meus irmãos, que o Senhor Deus fale ao nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu te peço, Senhor, revele a nós, Senhor, a realidade espiritual, Senhor, das nossas vidas. Fale conosco, Senhor, o que temos feito. Revela ao nosso coração a realidade sobre nós mesmos, Senhor. Meu Deus, se o Senhor fosse perguntar para nós alguma coisa, o que é que o Senhor iria perguntar para nós, Senhor? Qual seria o confronto nas nossas vidas? O que é que o Senhor Deus tem falado há tanto tempo para arrependimento e nós temos endurecido o coração? Senhor, mude a nossa história, mude a nossa vida. Nós sabemos, Pai, que o Pedro que se levantou em seguida foi um homem cheio do Espírito Santo, mas que precisou ser quebrado. Transforma as nossas vidas, Senhor, e nos faça, Senhor, o teu projeto, no nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. E agora que o amor de Deus, que a graça